para mais uma aula de física. Desta vez falaremos sobre o momento de uma força, também conhecido como torque. Tá? Então, o que seria o momento de uma força ou torque? O momento da força F é a tendência de rotação, ou seja, giro, do corpo extenso em relação ao ponto de apoio O. Como assim tendência de rotação, giro de um corpo extenso? Por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor que isso aqui seja uma barra, não é isso? E essa barra está apoiada nesse ponto, de maneira que permite um giro. Beleza? Ela permite um giro. O que acontece? Quando eu aplico uma força, essa força ela vai me dar origem a um giro e, consequentemente, isso a gente chama de momento de uma força. Momento, ou torque, ou giro de uma força, beleza? E como nós calculamos isso? Momento de uma força. Normalmente, o momento de uma força, aqui eu tenho a barra, tenho o ponto de giro. Normalmente, o momento da força é o produto da força, o valor dela, pela distância de aplicação dela até o seu centro de rotação. Então aqui, a força está aplicada aqui. A distância do ponto de aplicação até o sentido de giro é qual? Daqui a aqui, que é o meu eixo de rotação. Então essa distância aqui, vezes o valor da força, é igual ao momento. Mas tem algumas particularidades que nós vamos começar a ver aqui agora. Por exemplo, quando a força F forma um ângulo com o corpo. Como assim, professor? Eu tenho aqui um desenho no qual eu tenho uma barra. Aqui está a barra. Esta barra é esta barra está apoiada nesse ponto. E esse ponto tem um movimento de giro. Ele tem aqui, ó, faz isso. Beleza? Ele gira. Se eu jogar a barra para cima, ela sobe, gira assim. Se eu jogar a barra para baixo, ela desce e gira assim. Beleza? Momento de giro. Com isso, eu tenho essa força F. E essa força F, eu posso decompor essa força F, que está inclinada num ângulo de alfa, correto? Em duas forças. F de x e F de y. Beleza? Então essa força aqui, ela pode ser decomposta em duas forças. Uma na horizontal para a esquerda e outra na vertical para baixo. E decompô-las em função de F. Então F de y é igual a F seno alfa e F de x é F cosseno alfa. Beleza? Bacana. Quando eu tenho essa situação, eu tenho uma força perpendicular à superfície de giro, perpendicular, beleza? E uma força paralela, Só que o prolongamento dela passa aqui, ó. Se eu prolongar, o prolongamento dela passa exatamente aonde? No ponto de rotação. Então essa força F de x não produz momento, torque, em relação a esse ponto. Vou chamar ele de ponto A. Correto? Por que ela não produz? Porque imagine só, aqui gira. Se eu jogar ela assim, ó, ela sobe. Se eu jogar assim, ela desce. E se eu jogar assim, ela gira? Não. Não tem nenhum sentido de giro. Quando ela aperta aqui, ó, ela não vai girar. Por quê? Porque o eixo da força, o prolongamento dela está passando exatamente aonde? No ponto de rotação. Tranquilo? Então, essa força aqui não produz momento. Somente F de y. E momento não é a força vezes a distância? Então, quem é F? Quem é a força? Quem é F de y? Quem é o momento? O momento vai ser a força F de y, porque só ela que produz torque, vezes a distância em que a força está sendo aplicada até o ponto de rotação, que nesse caso é D.
Mas quem é f de y? F de y é f seno de alfa. Então, o momento é igual a f vezes seno de alfa vezes a distância. Tá? Então, aqui eu tenho o momento da força F, que na verdade é igual a F vezes o seno de alfa vezes a distância. Exatamente como está aqui. Ó. F vezes distância vezes o seno de alfa. Tá? Então, toda vez que nós tivermos uma angulação, uma força aplicada em ângulo, né? O momento será dado pelo valor da força F vezes a distância de aplicação e o seno do ângulo que essa força F faz com a horizontal. Beleza? E aqui nós temos aqui as identificações de cada grandeza. M igual ao momento de um corpo, que é dado em Newton vezes metro. F, a força que tende a girar um corpo, dadas em newtons. D, a distância entre o vetor força, né? O ponto de aplicação do vetor força, e o eixo de rotação, que nesse caso aqui é o A. E alfa é o ângulo entre o vetor força F e o eixo horizontal que passa pelo eixo de rotação. O eixo horizontal que passa pelo eixo de rotação, que é o eixo de rotação é exatamente esse. Beleza? Nosso segundo caso particular. B. Quando F é perpendicular ao corpo. Olha para cá. Quando F é perpendicular ao corpo, né? O que acontece? O F está aqui perpendicular a essa barra, correto? E essa barra tem um ponto de apoio aqui, A. Toda vez que isso ocorrer, o momento é dado diretamente pelo produto da força vezes a distância que ela é aplicada, onde ela é aplicada até o ponto de rotação. Então, o momento é igual a força vezes a distância. Como aqui o ângulo é de 90 graus, não existe a necessidade, correto, de botar aqui o seno de 90, porque ele é 1. Tranquilo? Agora vamos para o nosso terceiro caso particular, que é o caso em que F passa pelo apoio, o eixo de rotação. Assim, como assim F passa pelo apoio? Vamos supor que eu tenha novamente aqui uma barra, correto? E essa barra, ela tem um ponto de rotação, ela faz esse movimento, esse ponto de rotação, esse ponto A. Aqui. Beleza? Bacana. O que acontece? Essa força, se eu prolongar ela, por onde ela está passando? Eu vou prolongar ela. Ela está passando diretamente no eixo. Então, quando ela passa pelo eixo de rotação, ela não produz momento, né? Porque ela tem que ter essa distância para ela girar. Porque se eu aplicar a força nesse eixo, ele não gira. Imagine só. O eixo de rotação é aqui. Eu vou aplicar a força aqui. Algo vai girar? Não. Só vai girar se for para lá ou para cá. Se eu aplicar no eixo de rotação, ele gira? Não. Beleza? Então, toda vez que a força passar pelo ponto de apoio, o momento dela em relação ao ponto de apoio é zero. Por quê? Porque a distância dela em relação ao ponto de apoio é zero. A mesma coisa. O que? Eu vou botar aqui, ó. É que eu tenho uma força aqui, ó. Essa força, F1, está passando aonde? Pelo ponto de apoio. Então, se ela passa pelo ponto de apoio, o momento dela em relação ao ponto de apoio é quanto? Zero. Aqui outra coisa, essa força aqui, ó. F2. Ela passa pelo ponto de apoio. Se ela passa pelo ponto de apoio, o momento dela é zero. Beleza? Bacana. E antes de nós vermos aqui nossas condições de equilíbrios, para começarmos a entender como resolver esses problemas, nós precisamos falar da convenção de sinais. Né? A gente viu que o momento é aquela situação de uma força que ela tende a girar um corpo. Mas toda vez que uma força tende a girar um corpo, esse giro pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Logo, existe a necessidade de nós convencionarmos sinais para esses sentidos de giro. E qual vai ser a nossa convenção adotada? Toda vez
que o sentido de giro for esse, ou seja, sentido horário, eu vou dizer que o momento é positivo. E toda vez que o sentido de giro for esse, anti-horário, eu vou dizer que o momento é negativo. Então, momento positivo, rotação no sentido horário. Momento negativo, rotação no sentido anti-horário. Beleza aí, galera? Bacana. Agora vamos começar a analisar nossas condições de equilíbrio. Eu botei um problema, exemplo, aqui, em que eu tenho uma barra, correto? Essa barra está somente apoiada em cima de dois apoios, A e B. De maneira que, óbvio, se ela está apoiada, ela não desce, né? Mas se eu chegar aqui e jogar ela para cima, ela desacopla aqui e vai o quê? Girar em torno desse eixo. Olha isso aqui. Vou apoiar aqui, ela vai fazer isso. E aqui é o contrário, né? Se eu jogar aqui, ó, ela vai fazer isso aqui. Ó. Ela pode girar em torno de A e de B. Beleza? Então pode ter momentos aí. Bacana. Quando eu tenho essa situação, eu tenho que realizar os seguintes passos que nós vamos realizar juntos. Tá? Primeira coisa que a gente tem que analisar, se nós estamos, isso aqui é um curso de física, toda vez que eu tenho uma relação, um problema relativo a forças, né, o que eu tenho que fazer? Identificar as forças que agem no meu problema. Então, vamos lá. Eu tenho uma barra. Se essa barra tem massa, ela tem um peso. Se ela tem um peso, vai ter uma força-peso direcionada para baixo, aplicada no centro da barra. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho o peso da barra. Bacana? Essa é a primeira força que a gente tem. Temos o peso da barra. Mas vamos lá. Essa barra está caindo? Não. Se ela não está caindo e tem uma força-peso para baixo, significa o quê? Que tem alguma força para cima que não está deixando a barra cair. E que força é essa? Se nós analisarmos aqui, ó, quem não deixa a barra cair? Os pontos de apoio A e B. As superfícies de contato em A e a superfície de contato em B. Qual é a força que a superfície faz no corpo? É a força normal. Então aqui eu tenho, ó, a normal no ponto A, N de A, e a normal no ponto B, N de B. Beleza? Que estão o quê? Para cima. Tá? Tem mais alguma outra força aqui? Não. É o peso e a normal. Beleza? Bacana. Agora, interessante é o seguinte. Já identifiquei as forças, vamos para o meu segundo passo. Qual é o meu segundo passo? Fazer o somatório das forças resultantes igual a zero em Y. E o terceiro passo, fazer o somatório das forças resultantes igual a zero em X. O que ele quer dizer com isso? Imagine só, um corpo não está em equilíbrio? Eu não estou dizendo que ele está em equilíbrio para eu dizer as condições de equilíbrio. Beleza. Se ele está em equilíbrio, significa o seguinte: o que é equilíbrio? Ele está parado. Né? Ou seja, ele não está nem subindo, nem descendo, nem indo para a direita, nem indo para a esquerda e nem sequer girando. Beleza? Então ele não sobe, ele não desce, ele não vai para a esquerda, ele não vai para a direita e ele não gira. Essas são as condições de equilíbrio, resumindo. Beleza? O que é que ele não sobe e ele não desce? Significa o seguinte, que o somatório subir e descer no eixo Y significa que o somatório das forças em Y é igual a zero. Ou seja, a força resultante em Y é igual a zero. Significa o seguinte, ó. Esse aqui é o Y, beleza? Y. Eu tenho uma força para baixo e duas forças para cima. Beleza? Mas esse corpo está parado, ele não está nem subindo nem descendo. Significa o seguinte, que a soma dessas duas forças tem que ser igual a essa força. Ou seja, para a força resultante em Y dar zero, N de A mais N de B é igual a quanto? Ao peso da barra.
E tem que ser, porque se N de A mais N de B for maior que o peso da barra, a barra está subindo. E se o peso da barra for maior que o somatório de N de A e N de B, a barra está o quê? Descendo. E a gente sabe que ela está em equilíbrio, ou seja, ela está parada. Então, N de A mais N de B é igual ao peso da barra. Qual seria a outra situação de equilíbrio? Somatório das forças em x igual a zero. Mas aqui no eixo x, que é o eixo da horizontal, neste nosso problema, nós não temos nenhuma força. Por isso que ele está parado. Não tem nenhuma força para lá, nenhuma para cá. Beleza? Então eu não preciso fazer esse terceiro passo no nosso caso. Vamos para agora para o quarto passo. Escolher um ponto fixo, preferencialmente um que não tenha valor definido. Qual o ponto fixo que eu tenho aqui? A ou B. Nesse caso, nenhum dos dois tem valor definido. Eu vou escolher um, vou escolher A. Beleza? Escolhi o A. Bacana. Escolhi o A, ele bota aqui, ó. Indicar as distâncias das forças a esse ponto fixo. Eu tenho agora que indicar a distância das forças a esse ponto fixo escolhido, que no meu caso foi o A. Bacana. Quais forças que eu tenho? NA, NB e P da barra. Qual é a distância do NA ao ponto A? Ele está passando no ponto A, que é a distância zero. Mas eu tenho essa distância aqui, ó, que é a distância do peso da barra até o ponto A, que eu vou chamar de D1. E tenho a distância de N de B até o ponto A, que eu vou chamar de D2. Beleza? Então eu indiquei as distâncias. Foi feito. E agora, verificar o giro de cada força ao corpo. Como assim verificar o giro de cada força ao corpo? É verificar o momento. Momento é giro, é rotação. Bacana. Então vamos começar a indicação de cada momento em relação ao ponto de apoio A. A força normal que age em A, ela passa no ponto de aplicação, certo? Lembra aqui, ó, a força que passa pelo ponto de apoio é o ponto de aplicação. Que momento que ela faz em relação a esse ponto? Zero. Então, por quê? Porque ela, quando eu aplico uma força aqui, ó, eu não tendo nada a girar, está no ponto de apoio. Beleza. Mas agora é o seguinte, vamos aplicar aqui o peso da barra. O peso da barra para baixo, esquece isso aqui, a gente separa, finge que não existe, estou analisando só o A. A tendência quando eu faço isso aqui é girar essa barra, em que sentido? Fazer para baixo, no sentido horário, né? Então P da barra tende a girar no sentido o quê? Horário. E horário é positivo ou negativo? Horário é positivo. E o N de B? O N de B, ó, quando eu aplico, ele tende a girar a barra no ponto A no sentido o quê? Anti-horário. E anti-horário é positivo ou negativo? Negativo. Então agora eu já verifiquei o giro de cada força ao corpo. E agora eu tenho que fazer o quê? O somatório dos momentos igual a zero. Por que somatório dos momentos tem que ser igual a zero, professor? Porque lembra o seguinte, somatório em y igual a zero por quê? Porque não tem nada subindo nem descendo. Somatório em x igual a zero por quê? Porque não tem nada indo nem para a esquerda nem para a direita. E somatório do momento igual a zero por quê? Porque não tem nada girando, nem no anti-horário, nem no horário. Beleza? Então significa o seguinte, somatório dos momentos em relação ao ponto A tem que ser igual a zero. Mas quais forças que fazem momento em relação ao ponto A? A gente viu que NA passa pelo ponto A, o momento é zero, ela não faz. Mas o P da barra faz momento em relação a A. E esse momento tende a girar no sentido horário. E o horário é positivo. Então como é que eu faço? P da barra vezes essa distância é o que? Positivo. Beleza. E qual é o outro momento
vezes essa distância, mas tem de girar no sentido o quê? Anti-horário. Anti-horário é negativo. Então, menos n de b vezes essa distância. D2 igual a zero. Daqui eu não posso passar esse n de b vezes d2 para cá, mudando o sinal. Então aqui, ó, fica dessa forma. P da barra vezes d1 é igual a normal no ponto B vezes d2. E aqui nós temos a nossa outra condição de equilíbrio. Nós temos essa condição de equilíbrio e essa condição de equilíbrio. Tranquilo aí, galera? Quando nós fizermos as aulas de resolução de exercícios, vai ficar mais claro isso para os senhores. Então, o que eu tenho que fazer? Sempre aplicar o seguinte: qual é a condição de equilíbrio? Não tem nada subindo nem descendo. Então, o somatório das forças em y é igual a zero. Não tem nada indo, nem para a esquerda nem para a direita. Então, o somatório das forças de x é igual a zero. E não tem nada girando, nem no sentido horário e nem no sentido anti-horário. Então, o somatório dos momentos é igual a zero, beleza? Fiquem tranquilos, estudem e até a próxima aula de exercícios.